Abraços de luz e paz, amor e luz a todos vocês, espectadores, que são a causa do nosso existir. A Aline Gonçalves, que amorosamente nos conduz até vocês. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa, o Despertar da Consciência. Que Deus, o ser dos seres, a alma do universo, nos abençoe com as possibilidades e as oportunidades. Que o Cristo nos ilumine para que possamos honrá-las. Que a nossa consciência nos intua para que façamos o melhor por nossa vez. E que os emissários de luz, os nossos irmãos espirituais, nos inspirem naquilo que faltar em nosso alforje. Que os elementais e elementos da natureza nos sustentem para esse ideal de amor e luz. Nós vamos começar hoje a nossa temática levemente interrompida durante uma semana, mas nós vamos rever algumas cenas. Não lemos nenhum texto hoje para otimizar o tempo, porque estamos gravando conforme prometido. Então abra o teu coração, abra a tua mente, vamos rever algumas coisas, acrescentar outras. Hoje, basicamente, a pauta vai constar com Allan Kardec, Pietro Baldi e Miramês. Kardec e Pietro Baldi fazendo apenas a base, a introdução, mas a aula é basicamente Miramês. E na próxima, como prometido, Joana de Ângeles. Respirem fundo, o piloto não sumiu, vamos ao trabalho. Relembrando mais uma vez a nossa cepa, que representa o nosso corpo, o talinho com a embalagem da uva, o perisperma representando o perispírito ligado ao corpo ou ligando-a ao corpo, e a essência em cada bago, que representa cada alma, e a sua totalidade, que representa o espírito, ligando-se ao instrumento de expressão. E o espírito, quando vai se agigantando em número de almas, ele pode duplicar-se em 2 cenários, sendo que será 2 empresas dentro do mesmo ser. Como o sistema solar, imagine o Sol tendo apenas um planeta, depois um segundo, terceiro, o 26º, que é o caso do nosso sistema solar, que não é apenas 8 ou 9, são 26 planetas. E assim ele vai crescendo conforme essas subdivisões, ele vai construindo novos cenários ou unindo-se a outros seres para formar coisas maiores e assim ao infinito. Como se um planeta unindo a outro formasse um sistema solar, sistemas formam constelações, constelações galáxias, galáxias universos e assim por diante. Na apresentação, vamos rever algumas telas. Escolhemos esta aqui para iniciarmos, da obra O Grande Enigma, de Leon Denis, na primeira parte, capítulo 6. Tudo vem de Deus e remonta a Ele. Um fluido mais sutil do que o éter, e esse fluido mais sutil é o psiquismo divino, emana do pensamento do Criador, que é o verbo criador. Pensamento, vontade, a mente do Criador, se assim podemos dizer. E o que ele fala que vem de Deus é apenas uma figura de linguagem, porque nada sai do. Isso circula num circuito fechado dentro do, que nós chamamos de imanência. Então esse fluido mais sutil do que o éter é o psiquismo divino, que nasceu do hálito divino, que é uma expressão do verbo, do pensamento, da vontade, da mente do Criador. E o hálito divino é a lei, o psiquismo divino é a matéria-prima, o espírito dele, recém-nato, é a vida, ou vai formá-la.
Na sequência, então, desse éter saíram todas as formas graduadas da matéria e da vida. Chegadas ao ponto extremo da descida, a substância e a vida remontam ao ciclo imenso das evoluções. Então, na realidade, saíram do psiquismo divino, unindo-se em dois ou mais, formou o amor, do amor nasce o éter, e do éter vai formando todas as expressões dos fluidos. Fluido cósmico, matéria mental, energia mental, bioenergia, e vai formando a matéria densa. A matéria primitiva é o psiquismo divino. É o próprio Leon Denis que fala que esse espírito passa pela radioatividade, radiação, luz, calor, eletricidade, vida. Pietro Baldi fala a mesma coisa. E quando chega na matéria, reino mineral, vegetal, animal, pré-humano, humano, no ápice da descida, formando o átomo físico, aí já começa a sua subida, que é a espiritualização. Então, o nêutron, que é a primeira manifestação na energia atômica, na formação do átomo em si, transmuta-se em próton, parte liberta-se para formar o elétron, forma a consciência, a forma atômica, e os elétrons vão liberar fótons, e esses fótons formam a consciência do próprio átomo. E aí segue a pauta, toda a energia do corpo físico vai transformar-se em energia psi, já na gestação do perispírito, e o perispírito vai formando de camadas em camadas até a edificação da mente e a individualização da própria alma. Agora, Joana de Ângeles, Autodescobrimento, uma busca interior, capítulo 1, item 1, de Valdo Pereira Franco. Então, em sua complexidade, ou no sentido profundo do termo, a energia que é vida, ou que hoje forma a vida, ela constitui-se do psiquismo divino, ou seja, começou por lá. E esse psiquismo divino, conforme Viana de Carvalho, já existia antes da mônada, que é o espírito. Agora, na obra Conflitos Existenciais, capítulo 19, item 1, essa emanação sublime encontra íncito esta emanação sublime no hálito da vida. O hálito da vida você pode imaginar o hálito divino, psiquismo divino, o espírito, os fluidos, e lá no início, quando esse psiquismo, em forma primitiva, que é o átomo primitivo, a mônada primitiva, o espírito com E minúsculo, mergulha na aglutinação molecular, porque ele vai unindo-se uns aos outros. Nós vimos com Miramês, ou veremos agora com Miramês, que o pensamento é uma molécula secundária, que é formado por bilhões de moléculas primárias, que é desse espírito que forma o éter, forma o fluido cósmico, matéria mental e assim por diante. Aí vai dar início ao grandioso processo da evolução, que é do átomo ao arcanjo, ou do átomo primitivo ao imensurável, porque o arcanjo é só apenas uma figura de linguagem. Autodescobrimento, uma busca interior, item 3, capítulo 3, item 1. Então, etapa a etapa, através de vários reinos, porque passa pelos reinos, sendo átomo, depois animando, ou sendo formas, parte das formas, e depois animando-as. Então, essa consciência embrionária, que você pode imaginar no átomo, como eu disse, nêutron, gestando próton, gestando elétron, formando fótons, consciência do átomo, ou um aglomerado de moléculas de fósforo. Esta consciência fotônica das moléculas forma o nucleotídeo, que é a consciência que vai regê-las. E esse nucleotídeo, regendo-as, produz de si mesmo
o seu melhor, e a sua essência consciencial mais nobre forma o RNA, que é a consciência do nucleotídeo, que é a consciência das moléculas. E o RNA, com a sua evolução e promoção, forma o DNA, que é a consciência do RNA, que é a consciência do nucleotídeo, que é a consciência das moléculas. E assim, etapa através dos reinos, essa consciência embrionária desdobrou os germes da lucidez, que estava latente, até ganhar o discernimento vasto e planificador, que é o homem a caminho da angelitude, na busca de ser pleno. E Miramês, Filosofia Espírita, volume 11, capítulo 30, João Nunes Maia, os espíritos já individualizados, nós, eu, você, todos nós, pelo dizer dos mais abalizados, mais experientes luminares, vieram do átomo primitivo, que é o espírito com E minúsculo, e se expressam na sua grandeza como arcanjos divinos, que também é apenas uma escala. Arcanjo, depois começa a escala crística, que governa um planeta, um Cristo, que é um ser da escala arcangélica, e depois um Cristo que governa o sistema solar, um Cristo que governa a constelação, um Cristo que governa uma galáxia, uma nebulosa, um universo, uma dimensão cósmica. E você pode imaginar, mas chegou na dimensão cósmica, é o ápice? Não, aí ele pode governar duas que vai ser gestada nele próprio e vai multiplicando as possibilidades. E todas as dimensões formam o corpo ciclópico por meio do qual a consciência suprema se expressa e tudo está dentro da. Para chegarem a esse ponto de arcanjos divinos, passam por fieiras de milênios incontáveis ou de bilhões e trilhões de anos incontáveis, e esses bilhões ou trilhões de anos deixam marca das leis que devem ser respeitadas. Se é átomo, aprende a lei que constrói, governa, promove, desintegra o átomo. Se vai participar de molécula, conhece a lei que rege a molécula, a célula, o tecido, o órgão, e ele não tem a lei cósmica gravada em si mesmo, ele vai gravando etapa a etapa. Antes Deus criou a lei, o hálito divino, depois fez a matéria-prima, o psiquismo divino, imanência da lei, e depois o espírito, a vida, que é uma imanência do psiquismo divino. Então tudo emana em Deus. Feito isso, respira fundo, vamos ver após as duas telas que já mostramos de Allan Kardec, o que nos aguarda hoje. Então, parte 11 da série O Espírito do Espiritismo. Allan Kardec, obra A Gênese, capítulo 11, item 10. Aqui para mostrar a evolução do pensamento dele em relação ao que ele aprendera antes. Então, no item 10, o corpo é, pois, simultaneamente o evoltório e o instrumento do espírito, e à medida que este espírito adquire novas aptidões, reveste outro evólucro, outro corpo apropriado ao novo gênero de trabalho que lhe cabe executar, tal como se faz com o operário, a quem é dado um instrumento menos grosseiro à proporção que ele vai mostrando apto a executar obra mais bem cuidada nesse processo de evolução. Então, nessa tela, entende-se que nós vamos ganhar um corpo novo de grátis. No item 11 do capítulo 11, para ser mais exato, é preciso dizer que é o próprio espírito, de acordo com a sua inteligência, que modela o seu evoltório e o apropria às suas novas necessidades. Então, somos nós mesmos que vamos fazer isso, não é Deus que vai nos dar de grátis. Aperfeiçoa-o, ele desenvolve e completa o organismo de acordo com a necessidade, à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades.
Numa palavra, talha-o de acordo com a sua inteligência e as suas necessidades. Deus lhe fornece os materiais, o espírito como matéria-prima do cosmos, em forma de fluidos, de matéria mental, de átomos, de moléculas e assim por diante. De células, quando você come, você não está comendo numa maçã, não são tecidos. A maçã em si, você pode falar que é um órgão ou ser vivo completo. Mas você está mordendo em tecidos, feitos de células, feitas de moléculas, feitas de átomos e subdivisões. Então, ele vai nos fornecer esse material que está aí na natureza à nossa disposição. Isso feito só para mostrar que o pensamento dele evolui. Agora vamos ver com Pietro Ubaldi, da obra A Grande Síntese, no capítulo 63, algo que não mostramos antes. Não tenhais medo de diminuir-lhe. Diminuir-lhe quem? Deus. Então, não tenhais medo de diminuir-lhe da sua grandeza, dizendo que Deus é também o universo físico, porque este é apenas um átomo, um ínfimo, uma fagulha, um pedacinho mínimo do seu eterno devenir, do seu eterno evoluir, evolucionar, em que ele se manifesta. Então, a parte física, como o nosso corpo físico, é o efeito do nosso espírito que é a causa. O nosso espírito é que criou esse corpo, não foi a alma. A alma está aprendendo a conhecê-lo, a administrá-lo, a promovê-lo, para que no futuro, quando ela iluminar-se, agora ela vai encarnar novas sementes de si para formar os seus próprios corpos e construir o seu eu, que vai começar, como nós veremos com Joana de Ângeles, com aquilo que chamamos self, que é a união, que é o espírito embrionário. E depois esse self é que vai promovendo esses elementos e construindo a superconsciência, o Deus interior. Então nós vemos que o que está aqui fora é a expressão de Deus também. É o seu veículo de manifestação por intermédio do qual ele promove o seu próprio universo. Tudo em Deus evolui. Então você pode imaginar, se tudo é Deus, porque ele vai dizer isso, bom, ele também está passando por esse processo. Isso é Pietro Ubaldi. E muitos amigos queridos acreditam e, de alguma forma, nós temos certeza que Pietro Ubaldi é uma fração de Allan Kardec. Chico Xavier é uma, Pietro Ubaldi é outra, Einstein é outra. Nós acreditamos nisso. Nós, o meu universo. Então, visto assim, nós estamos vendo aqui alguém trazendo um adendo no já dito. Kardec já afirmara na obra A Gênese que o brasão do universo é unidade, Deus é a unidade, e variedade. A variedade está dentro da unidade. Deus é o cacho da uva, a unidade, a variedade, ou melhor, Deus é a cepa, o talo, o cacho, tudo. Ali é o que chamamos Deus. Os veículos de expressão, a cepa, os bagos da uva, perisperma, a essência consciencial que rege tudo está dentro, ou é representada pelo néctar. Aí nós podemos imaginar que Deus é infinito porque é desconhecido. Então, o infinito é o desconhecido, não tem como mensurar. É a essência de sua manifestação. Então, ele é a essência do corpo, por exemplo, que é a manifestação, do universo físico, que é a manifestação. Então, Deus é um infinito. Não é o infinito, é um infinito, que não tem como mensurar. É a essência de sua manifestação, desse infinito. Vós a percebereis cada vez mais real, no tangível, no visível, à medida que vossa capacidade perceptiva e conceptual souber penetrar o âmago das coisas. Se você penetrar no âmago do átomo, você vai conhecer o Deus do átomo, a sua consciência.
E isso que chamamos consciência que rege tudo é a essência imutável, imperecível em Deus. O resto está em perpétua mutação. Deus é o princípio e sua manifestação, se assim podemos dizer. Ambos fundidos numa unidade indissolúvel, como Kardec mensurou na obra A Gênese. Então, ele é o princípio de tudo que é visível, tangível, o que nós chamamos de universo ou cosmos, e também sua manifestação, porque ele manifesta por intermédio do. Ambos fundidos numa unidade indissolúvel. O átomo, como mecanismo ou veículo de expressão, e o fóton, que é a consciência que vai manifestar por seu intermédio. Ele é o absoluto, e agora o infinito. Lá, um infinito. Agora, ele é o absoluto, o infinito, o eterno, que vedes apenas pulverizado no relativo, no finito, no progressivo. Nós estamos percebendo de Deus, por enquanto, só isso que nos torna palpável. Mas conforme vamos evoluindo, a nossa essência vai se utilizando, a gente vai mergulhando na essência das coisas e vamos compreendendo melhor esta grandiosidade do Arquiteto Supremo. Deus é o conceito e a matéria. Ele é o conceito que temos da matéria e, ao mesmo tempo, há. Princípio e forma. Ele é o princípio que está idealizando e a forma construída. Ele é a causa, porque é a essência mãe, e o efeito que vai originar-se da causa. E tudo isso está ligado de forma indivisíveis. Tudo isso, como a realidade fenomênica, vos apresenta. Como a lógica vos demonstra. Como dois momentos e dois extremos entre os quais se agita o universo. A energia, por exemplo, onda, partícula. Duas expressões da mesma coisa. Nós poderíamos chamar partícula o que é visível, tangível em Deus. E a onda, o que é invisível, o que nós poderíamos chamar de consciência. Finalizando, tudo isso é forma, aparência externa. É a manifestação sensível daquele devenir, daquele evoluir, daquele evolver contínuo em que o absoluto divino se realiza, projetando-se no relativo. Mais uma tela. Ou melhor, essa era a última tela. Então, isso é o monismo. Tudo que existe é Deus. Deus é a criação. A outra eu não coloquei, porque senão ia ficar muito longa a apresentação. Então vamos de Miramês. Vamos ver palidamente como o pensamento de Miramês fora se formando em torno dessa realidade de Deus e do Espírito. Porque num momento ele perguntou, ao estudar a primeira questão do Livro dos Espíritos, quem é Deus? E depois ele chegou à conclusão, João Evangelista falou que Deus é amor. E entendeu que amor era apenas uma de suas expressões. Ele é muito mais do que o amor. Deus é a inteligência suprema. E Miramês chega à conclusão, lá mais no final de seus estudos, inteligência é dom de espírito comum. Melhor, você usamos a inteligência, o espírito usa a intuição. Então, por mais que seja suprema, Deus é muito maior do que a inteligência. E ele foi chegando a essas conclusões, mas começou lá pelo primário. Vamos começar de Filosofia Espírita, volume 1, capítulo 18, remontando a questão 18, do Livro dos Espíritos, que para compreender alguma coisa a gente precisa desenvolver novas aptidões. Nada se perde, mesmo o tempo que chamamos de perdido. Às vezes falam, mas isso é tempo perdido, você está aprendendo alguma coisa. Mesmo que seja como não fazer.
Então, atrás de todo acontecimento, existem leis revelando sabedoria de que o espírito já individualizado se certificará por processos de osmose espiritual, que por vezes escapam ao nosso entendimento. Quer ver um processo de osmose? Conhece a experiência do 100º macaco? Um aprendeu a lavar, após décadas de tentativa dos cientistas, o alimento antes de comer na água salgada. Viu que ficava sem areia e um sabor diferenciado. Um outro passou a experiência para o outro. Naquela ilha, no decurso de uma semana, todos já sabiam fazer pelo contato direto. Mas por esse processo de osmose, na ilha mais próxima, a 300 quilômetros de distância, na semana seguinte, os de lá estavam fazendo a mesma coisa. Esta informação viaja no éter cosmo, no Akasha. Ela se fotografa em nós, trazendo uma cópia para a nossa consciência, segundo Miramês, e outra viaja para o cosmo. E lá alguém fala, mas que bela ideia eu tive, não é? A experiência nesse processo osmótico chega até lá. Ou acorda sabendo fazer, como nós já acordamos sabendo fazer várias coisas. Então, deita com as ideias e acorda com a experiência. Mas não é que é de grátis. Eu acessei meus arquivos ou aprendi durante o sono, porque eu não sou bobo de ficar perdendo meu tempo durante o sono. Isso feito, ele chegou a esta conclusão. Então, nada é perdido, que mesmo em processo de osmose a gente está aprendendo alguma coisa e quando lúcido ensinando. Então, os véus se levantam em todas as direções do saber pelos esforços de cada um. Aqui seria o meritório e o mais rápido. Entretanto, ele também é obediente à força do próprio progresso. Então, esses véus se levantam pelo meu esforço, e se eu não me esforçar, pelo processo de osmose, e às vezes, por dores e sofrimentos, eu vou aprender do mesmo jeito. Porque todos tivemos a mesma origem e todos teremos a mesma destinação. Todos temos a mesma destinação. A nossa participação acelera a evolução, acelera o progresso, mas ele não depende de nós para acontecer. Então, o progresso não depende do homem. Agora, o despertar desse homem pode acelerar o processo de evolução nesse progresso material e espiritual. Normalmente a gente fala progresso material e evolução espiritual. Então, para que o despertamento surja com mais eficiência e fique em tudo, a nossa participação colaborando. Em relação ao nosso bem-estar, nós vamos deixar a nossa marca como sendo a nossa conquista. Então, o que as pessoas vão ver do que nós estamos ensinando? O nosso bem-estar. Se eu estou bem, se eu estou saudável, se eu estou feliz, se eu estou pleno, isso é a minha marca diante do que eu estou ofertando por processo osmótico ou não para a vida das minhas conquistas. Então eu posso acelerar o progresso porque vai depender dos meus esforços. Do contrário, o progresso vai me empurrar pelos sofrimentos e dores, mas o ideal é que sejamos proativos e não resilientes. O resiliente é que vai, diante do sofrimento, buscar a capacitação para sair do. Mas a proatividade foi ofertada antes pela intuição e pela inspiração divinas. À medida em que os véus vão se abrindo aos novos olhos espirituais, aos nossos olhos espirituais, então esses véus vão se abrindo diante dos nossos olhos espirituais, que são as nossas virtudes, se formará um campo de conhecimento apropriado na consciência e no coração,
no corpo causal, no corpo intuitivo, que faz parte diretamente da consciência, e o mental e emocional superiores, que faz parte do coração no espírito, os 4 corpos de evolução. E passará a trabalhar em plena concordância com a inteligência, aqui com o mundo das formas, o mundo tangível. A inteligência da mente concreta, do mental concreto para baixo. Do mental concreto para cima, mental superior, emocional superior, já o conhecimento abstrato já vai caindo no campo da intuição da consciência em si. Então, esse conteúdo de lá vai manifestar-se por intermédio da mente e fazer acontecer no mundo espiritual e biológico a nossa interação com o entorno. Tudo isso está no capítulo 18, ainda mais uma de lá. Os dois juntos. Quem os dois juntos? Nós vimos aqui. Então, a consciência e o coração vai trabalhar com a inteligência. Então, o conhecimento apropriado na consciência e o coração passará a trabalhar em plena concordância com a inteligência. Então, conhecimento e inteligência. Então, os dois juntos determinam o uso de todos os poderes adquiridos na formação da própria personalidade, que sou eu, você, etc. Então, o quanto que nós temos de conhecimento, ele vivenciado forma a consciência, e o laboratório desta vivência, a força resultante dessa vivência, está arquivado no coração. E agora, quem subiu pode descer. Consciência desce para o coração desce para a inteligência e faz acontecer aqui no mundo das formas. Então, esses dois juntos é que vão determinar o uso de todos os nossos poderes para a construção e sublimação da nossa personalidade. Ainda do capítulo 18, ninguém pode crescer sem subir, ninguém pode crescer espiritualmente sem subir moralmente, nem subir moralmente sem esforço e sacrifício juntamente com a dor. Porque nós estamos no mundo das formas e quando você quer crescer, você acelera a evolução, o dinamismo do universo atômico, e quando a gente fala de sublimação, é desintegração e reordenação dos elementos, e isso dói para quem é apegado. Se o átomo está apegado à sua vidinha, à molécula, à célula, então vai haver dor porque está mexendo com um contexto. Então, ninguém pode crescer espiritualmente sem subir moralmente, nem subir moralmente sem esforço e sacrifício, juntamente com a dor que vai dissociar e sublimar os elementos, pelo menos na área evolutiva a que pertencemos. Se mudarmos a nossa frequência, não precisaremos mais da dor nem de sofrimento. Vamos despertar a consciência, ser proativos, e quem previne faz a profilaxia, realiza antes, não precisa sofrer. Quem escolheu o amor como única razão do existir não precisa da dor para evoluir. Isso no ambiente da Terra que nos encontramos, por enquanto é assim para a maioria, mas alguns já estão no outro caminho, mesmo estando na Terra. E no grau em que nos encontramos na escala dos valores espirituais, por enquanto aqui. Mas se for mudando esses valores morais e espirituais, a gente muda de frequência, e Miramês fala, e nós não colocamos aqui, de dois corpos ocupando o mesmo espaço, só que em vibrações diferentes. O meu corpo pode estar aqui, fisicamente, e dentro eu já tenho um protótipo de algo sublimado no mesmo espaço, e daqui a pouco é como cobra, deixa a casca mais densa e já sai com a mais sutil. Você pode chamar, deixa o corpo físico e sai com o modelo organizador biológico, ou deixa o astral, e assim por diante. Vamos para a questão 21, quando fala da matéria, que Kardec está perguntando da matéria densa. Se ela existe de toda a eternidade ou se foi uma criação. Então, quando falamos que Deus criou o universo,
por isso nós colocamos Pietro Baldi, é por faltar em nossa linguagem o verdadeiro significado de criação. Que hoje Humberto Holden, com toda a sua sabedoria, criação, criar, acontece no próprio Deus. Então, a sua criação, ele é a criação. Ou Carlos Torres Pastorini, Sabedoria do Evangelho, e também em Técnicas da Mediunidade, intuição é o que nos liga entre a nossa alma e a nossa consciência. E ao mesmo tempo ele fala, em Deus tudo é imanente, nada sai do. Na dialética fraca dos homens, criação é dar existência. Essa dialética, eu entro com uma ideia, você entra com a sua, nós vamos debater um assunto e até agora, nesse debate, chegou a condição que criação é dar existência, é usar a mente e as mãos para que algo tome forma ou feição. Então eu uso a minha mente, as minhas mãos e eu estou pegando a matéria-prima fora. Agora, como que Deus faz isso se Ele é criador, pegando algo fora de si, se não existe outro Deus? Então, criar é o que acontece em nós. O Espírito, de alguma forma, é criador também, porque o corpo é o efeito. Ele é a causa, segundo Joana de Angelis. Não tem como dissociar os dois, não tem como separar. Nesse sentido, ele é criador. Um circuito fechado nele mesmo. Agora, quando ele interage com o meio e traz o material, aí ele está criando, ou co-criando, para ser mais exato. Então, nessa dialética, nesse debate de ideias, chegou-se à conclusão que criação é isso. Escapa ao nosso raciocínio o que significa criar no dicionário da natureza divina, o que é criar, e nós estamos falando que agora é criar. Então já está ficando mais claro também em nossa consciência. Então, se ele, Deus, criou, onde buscou o princípio da formação das coisas? Então, se ele criou, agora se ele criou, emergiu nele mesmo, ou melhor, é um dinamismo interno, dentro do próprio Deus. Essa é uma fórmula que ele não achou conveniente que os homens soubessem. E agora, nós já não estamos sabendo? Para a época que Miramês escreveu, para a época que Kardec escreveu a questão 18, já não dava nem para mensurar o que era criador ali, não foi discutido nem aquilo por enquanto. Às vezes até parcialmente sim, como criador. Mas agora que como se é criador, mas não foi discutida essa ideia, que ele era imutável, imaterial, e nós estamos vendo que ele é mutável, ele é material, na essência ele é imutável, mas na expressão, tudo que é expressão é mutável em perpétuo dinamismo. Mas essa forma está sendo dividida porque nós estamos aprendendo com Humberto Holden, com outros, que criador, criação, então Deus é a criação ou criador, só que a criação é dentro do, ou é o próprio. Deus não criou o mundo, ele é o mundo. Spinoza, o Deus de Spinoza. Eu, você, todos nós somos expressões de Deus. Tudo que existe, existe no, ou tudo que existe é imanente, conforme Pastorino. Voltamos lá na grande síntese agora, porque essa era a tela que eu pensei que estava lá, mas está aqui. Só para fixar a ideia aqui. Como do politeísmo, vários deuses. Mitologia grega, Deus para todo gosto. O Deus da lavoura, o Deus da chuva, o Deus do sol e etc. Então, do politeísmo passastes ao monismo, com Moisés. Decretou, por decreto derrubou a ideia do Deus múltiplo para o Deus único. A fé em um só Deus.
mas sempre antropomórfico, porque realiza a criação fora de si, que era a ideia de Moisés. Agora, passais ao monismo, o tudo uno Deus, isto é, ao conceito de um Deus que é a criação. E ali você poderia, que é a criação. Prosseguindo, dentro da mesma questão, se podemos dar a Deus uma mente ou vê-lo desta forma, ela tem uma corrente de ideias contínuas, que é o que nós chamamos de onipotência, no verdadeiro sentido do verbo. Então, esse perpétuo dinamismo criador e, ao mesmo tempo, onipresença está em cada cena da criação e baseado na lei que antecedeu as duas expressões que nós chamamos de onisciência, que é a suprema sabedoria. E eu sempre falei e agora encontramos. Cessando a sustentação, desmorona-se todo o universo. Eu falo, se o Cristo sair de nós, porque Ele é a essência que nutre e norteia a nossa consciência. Se o Deus que existe em nós, que é o suprassumo, deixar de existir, todo o resto desmancha. Ou se Deus, o arquiteto do cosmos, fosse possível Ele desligar-se de nós ou do universo, tudo desintegraria instantaneamente. Então, a sustentação de tudo é a essência da consciência do Senhor Supremo, é que sustenta tudo que é a lei. Sendo supervisionada esta lei, que é a onisciência, pela onipresença, e sendo transmutado pela onipotência, que faz acontecer. Se você imaginar num átomo, como veio a intuição agora, você pode imaginar inicialmente essa lei sendo a força de atração, juntamente com a onipresença. Onisciência e onipresença, a força de atração que está fazendo, até certo ponto, unindo os elementos. E a transmutação do átomo para a sua gestação em si, o nêutron para gestar o próton, para transformar em elétron, gestar um fóton, já é a onipotência, que é a força nuclear fraca que vai fazer acontecer, que é 100 trilhões de vezes mais forte do que a chamada forte. Ainda na mesma questão, sabemos que esse fluido cósmico, e o maiúsculo foi por nossa conta pedindo a Miramês, porque hoje nós usamos o fluido cósmico, porque trata-se do Senhor Supremo, ou o hálito divino, e aqui na época não se entendia, hoje o próprio Miramês fala que hálito divino é o que sai do verbo, do hálito divino o psiquismo divino, e o fluido cósmico nasce do psiquismo divino que formou o éter, do éter forma o fluido cósmico. Então, desprendido de sua magnâmica personalidade, e não está para falar que foi desprendido, saiu do, então está emanando da minha mente para o meu perispírito, por exemplo, que tudo está dentro do meu espírito. E incomparável poder que nos dá vida e mantém o nosso equilíbrio espiritual. Então, o fluido cósmico é o hálito divino, para André Luiz também em Evolução em Dois Mundos, o hausto do Criador, a força nervosa do Todo Sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e seres, corpos e almas como peixes no oceano. Então, tudo nascendo desse fluido cósmico, que vai transformar-se em matéria mental, em bioenergia, mas o fluido cósmico nasceu do éter cósmico, que nasceu do amor, que é a junção dos espíritos recém-saídos do psiquismo divino. Eles vieram do psiquismo, que vieram do hálito, que vieram do verbo, que vieram da luz incriada. Ainda na mesma questão, somos dotados de sentidos apropriados, com valores desenvolvidos,
e a desenvolver. Então já temos algo desenvolvido e a desenvolver. E esse dotado foi nós mesmos que construímos segundo os orientadores, que transformam em essência oriunda do Senhor. A essência oriunda do Senhor é o Espírito ou psiquismo divino, que vem do hálito divino. Então esse fluido animal ou magnetismo humano é o que nós vamos transformar essa essência que nós chamamos de fluido cósmico ou prana universal. E nós vamos energizar esse elemento com os nossos valores e sentimentos mais ou menos puros, que é o que Kardec na obra A Gênese, capítulo 14, também fala. Nós vamos arrebanhar uma porção desses fluidos e gravar neles as nossas virtudes, para construir moléculas saudáveis, que vai ser passando a aula seguinte, que é a 12, na aula 13. Não tem nada a ver com o que você pensou, não. É outra história aqui. E lá nós vamos falar disto, desta manipulação desse fluido, gravando nele as virtudes, condensando em nosso perispírito, construindo moléculas saudáveis. Então somos dotados de sentidos apropriados, com valores desenvolvidos e a desenvolver, que transformam essa essência oriunda do Senhor, que é o fluido cósmico, em fluido animal, que é o nosso magnetismo animal, que é a nossa energia vital, princípio, fluido, a nossa bioenergia, princípio, fluido e energia vital, a nossa bioenergia. E no humano vai ser o princípio, o fluido, o princípio gera a vida, o fluido nutre a vida, a energia vital organiza e mantém a vida. É como se o princípio fosse o nêutron, o fluido de próton e elétron e a energia vital de fóton. Então a matéria base que formou a vida, o que está nutrindo, fazendo acontecer a vida e o que está gerenciando a vida. Então nós vamos gravar neles os nossos sentimentos mais ou menos puros. O éter divino é sensível ao nosso caráter, aos nossos valores, como também grava as nossas deficiências. Ele em si é virgem, ele não sabe o que é bom ou mal. Eu vou gravar nele algo nobre, fruto do meu caráter enobrecido, não do mau caratismo. O caráter aqui está definindo algo que é nobre, e as deficiências como menos nobre. Então ele está à nossa disposição, conforme o livro dos médiuns, como nós vamos falar, no laboratório do mundo invisível. Usando o meu pensamento e a vontade, eu vou interagir de forma conveniente e transformar essa energia em átomos, medicamentos e alimentos, que é as moléculas e etc. Ou na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, não apenas convenientemente dirigido. Eu vou fazer a mesma coisa usando agora para o bem. Eu já faço alguns prodígios. E lá na obra A Gênese, além de convenientemente, para o bem, que era a minha intenção agora, arrebanhando a porção de fluidos, gravando nele as minhas virtudes, condensando no meu perispírito, usando a mente, o pensamento e a vontade, construindo moléculas saudáveis para curar o físico ou ajudar alguém. Ainda na mesma questão, ele criou leis que regem todas as atividades menores e estabilizam o equilíbrio de todas as coisas. Então, existem leis no plural que emanam de uma única lei, que é no singular e com L maiúsculo, como a lei que rege as leis que regem o átomo, a força nuclear forte e a força fraca. Ou dentro do átomo, os fótons, que é a consciência que rege os elétrons, que rege os prótons, que rege os nêutrons. Então, isso tudo são leis, para que mantenha a estabilidade e o equilíbrio em tudo. Quando desequilíbrio é porque nós violamos as leis.
Agora na questão 22. Se o macro é infinito, já falamos lá que Deus é infinito, no seu avanço cósmico, porque tudo está em perpétuo dinamismo, o microcósmico tem o mesmo destino. Então é o infinito negativo e o infinito positivo no dizer de Pietro Baldi. Então tanto um quanto o outro, se você for olhar, se for olhar para o micro, você vai terminar no espírito, no psiquismo divino, no hálito divino, no verbo criador, na luz incriada. A ciência humana está à procura do elemento primitivo, mas da matéria, de onde surgiu a matéria. Mas está muito longe de chegar lá, que o elemento primitivo é o espírito, ou o psiquismo divino. Então, de onde partiram todos os outros, que no mínimo seria o éter cósmico de Leon Denis, mas antes o psiquismo de Joana de Ângeles. Pelo avançar e recuar dos fatos. Entretanto, esse elemento primeiro, que é o princípio inteligente do universo, a mônada primordial, está longe das cogitações humanas, mesmo da física quântica. Nesta visão que nós estamos apresentando para vocês, eu só conheço essa visão no Espiritismo em si. Tem outros espiritualistas que estudam o Espiritismo, uma vertente como Helena de Blavatsky, já fala algo semelhante, Anne Besant e vários outros, mas trata-se do ensino universal dos espíritos, que a física quântica é apenas um departamento do espiritismo, assim como todas as ciências, todas as filosofias e toda o que nós chamamos de espiritualismo. O espiritismo para Leon Denis é o espiritualismo moderno. É a ciência da religião para Viana de Carvalho. E a filosofia da ciência, com ele também. Tudo no mundo material e espiritual se encadeia, sem solução de continuidade. Uns estão ligados aos outros por fios tenuíssimos, imperceptíveis pelos homens e que a própria ciência desconhece ainda. Na obra No Mundo Maior de André Luiz, vemos Calderaro mostrar quando, na realidade, é André Luiz falar. Tinha alguém desencarnando, André Luiz queria entender o processo da desencarnação. Calderaro deu uma turbinada no centro frontal dele, ele mergulhou a mente no processo e perguntou, mas disseram-nos que as células eram escravas e eu estou vendo seres quase livres. Disseram que aqui termina a matéria e começa o espírito ou o perispírito, eu não estou vendo onde, porque segue numa linha sem solução de continuidade. Onde termina o físico, começa o psi, que nasce do físico, e assim por diante. A matéria, mesmo a que chamamos de forma impenetrável, a nossa que é a matéria densa agora, guarda segredos que os homens do amanhã reconhecerão. Mesmo essa matéria tangível ainda é desconhecida. Quanto mais se falarmos da matéria sutil que Kardec descobriu. Ela também, a matéria, evolui, despertando algo de si que a purifica, que é a consciência do átomo que eu falei. A própria consciência que rege o átomo nasceu das próprias subdivisões anteriores, tomando novas dimensões, no caso, nêutron, próton, elétron, fóton, e sensibilizando sua própria estrutura. Então você vê ali a energia física evoluindo, formando a consciência do átomo. E como nós vamos ver aqui com Miramês, a própria matéria, matéria densa, impenetrável,
está a caminho para tornar-se espírito. Então é como se pudéssemos dizer a matéria se intelectualizando e depois se espiritualizando, no perpassar do tempo e na extensão infinita do espaço. Tempo, você pode imaginar o tempo como você quiser, mas ele simboliza perispírito e nessa dimensão infinita do espaço simboliza também o corpo físico, que nós já conhecemos 380 dimensões do corpo físico e estamos estudando, mapeamos 380 e estamos estudando 80 delas há muito tempo. Já estamos quase em 100. Mas mesmo as 380 não tem, porque tudo é infinito, tanto no micro quanto no macro, como vimos. Saltando agora para a questão 27. Aqui ele afirma, matéria é matéria. Espírito, com E maiúsculo, é espírito. E Deus é Deus. Porém, aí ele explica, a matéria vem do espírito, que a nossa matéria densa vem do espírito como princípio inteligente, e o espírito, princípio inteligente, vem de Deus. Então, fala ali de um jeito e aqui já um novo pensamento. Então, até aqui era um pensamento. Matéria é matéria, espírito é espírito e Deus é Deus. Porém, você pode imaginar, a matéria primitiva vem de Deus, né? Ou a matéria física vem do espírito princípio inteligente, que vai condensar-se para formá-la, e o espírito princípio inteligente vem de Deus, que é a emanação do seu psiquismo. Agora saltamos para 32, do mesmo volume ainda. Confunde-se a matéria, pode ser o psiquismo divino, a matéria primitiva, com o espírito, porque é o laço do qual que ele está preso, que ele se serve ao mesmo tempo sobre o qual exerce sua ação. Confunde a matéria com o espírito. Ou até certo tempo você pode confundir a matéria física, que é um aglomerado de espíritos, e este com Deus no sentido que foi falado, o Criador de todas as coisas, porque tudo é Deus. A luz incriada, o verbo criador, o hálito divino, o psiquismo divino, o espírito, o amor, o éter cósmico, o fluido cósmico, a matéria mental, energia mental, bioenergia, corpúsculos, quantos de energia, corpúsculos subatômicos, intraatômicos, atômicos, moleculares, celulares e assim por diante, órgãos e tudo mais. Vamos tomar água. Cada pensamento, agora na questão 34. Cada pensamento é uma molécula secundária ao nosso dispor, formada por bilhões de outras obedientes ao nosso comando. E aí eu coloco, André Luiz vai explicar isso aqui. Veja a matéria mental que vai dar forma ao pensamento. Está lá em Libertação, com o instrutor Gúbio, capítulo 7, por Francisco Cândido Xavier. A mente estuda, porque ela é uma entidade, arquiteta, determina e materializa os desejos que lhes são peculiares na matéria que a circunda, que está em torno. E essa matéria que lhe plasma os impulsos, vai dar forma e função ao pensamento, é sempre formada por vidas inferiores inumeráveis, que são os elementais, que compõem a matéria mental, em processo evolutivo nos quadros do universo sem fim, formando essas moléculas secundárias. Então, o pensamento é algo secundário que veio de algo primário, que é o espírito, que é a matéria-prima do cosmos. Voltando lá no capítulo 34 do volume 1 da Filosofia com Miramês, o elemento primitivo, ele pulsa na dimensão espiritual do espírito. Essa dimensão espiritual do espírito recém-nato é quando ele sai do psiquismo divino. Ali entre o psiquismo divino e o éter cósmico é a dimensão espiritual verdadeira dele.
Lá ele está pulsando como fluido sutil, mas dali até o éter, até o fluido cósmico, matéria mental, até o nêutron, tudo isso é fluido, inclusive o próton, o elétron ainda é o mundo dos fluidos, até os fótons em si são considerados parte desses fluidos divinos, só que o átomo em si já é a condensação do fluido, é um extremo de cá. O outro extremo é o espírito, o átomo primitivo, para ser mais exato. E aqui, na outra extremidade, o átomo físico. O elemento primitivo que vibra no seio da natureza, no laboratório da natureza, não constatado pelo homem, esse elemento primitivo, que é o espírito na origem, em forma determinada, imutável, porque ele é imutável, a menor partícula do universo, em forma determinada, no seio da natureza, porque ele pode ter uma expertise X ou Y, dependendo de onde ele está. Por ser uma energia pulsante como elemento além da luz, além se você imaginar daqui para lá. Então, se você imaginar a luz aqui e ele antes da luz, você pode falar além, mas na realidade ele é aquém da luz, ele é antes da luz porque ele é que formou a própria luz, que é o espírito, o princípio inteligente. Ele é o verdadeiro fascículo de luz. O face a luz e a luz se fez, foi ele que nasceu como fascículo de luz, no dizer de Pastorino e Joana de Ângeles. Então, a luz física que nós conhecemos tem a sua fonte no espírito, que é a luz cósmica. Agora, os espíritos individualizados, pelo dizer dos mais abalizados, vieram do átomo primitivo, do espírito com I minúsculo, e se expressam na sua grandeza como arcanjos divinos. Como nós já mostramos aqui, só para frisar a ideia. Se nós viemos da matéria primitiva, que é o átomo primitivo, o psiquismo divino, saída do hálito divino, veja lá, se ele é o psiquismo, saiu do hálito, então é antes. Por isso que nós falamos que é antes. Saída do hálito divino, devemos ter grande respeito por tudo que existe, porque tudo que existe é formado, né, desse elemento primário, saída do hálito divino. Porque a própria matéria, agora você pode imaginar, a nossa matéria tangível, está a caminho para tornar-se espírito no trabalho em que opera há bilhões de anos. E quem descobriu isso também? Hernani Guimarães Andrade, na obra Psiquântico. Então, todos os elementos ou átomos físicos transformam-se em psiátomos, e esses psiátomos que fazem parte já do perispírito, é com eles, com esses psiátomos, que nós vamos fazer o espírito, a individualidade, e não mais o elemento primitivo. É com ele que vai se individualizar o espírito e tudo que existe. Então, o que é matéria física hoje vai transformar-se em matéria psi, e o psiátomo tem um núcleo. O primeiro núcleo não é nêutron, é bíon. O segundo núcleo não é próton, é percepton. E o terceiro núcleo não é elétron, é intelecton. O primeiro, lá no bíon, é o que já comanda a matéria. Primeiro obedeceu aqui, agora tornou-se, agora comanda como modelo organizador biológico, o corpo vital. O segundo é o perceptum, que é a percepção e a memória, que é o perispírito em si. E o terceiro é o intelecto, inteligência e consciência. É a mente construindo a consciência profunda. É nesse entender, agora capítulo 30, aqui nós já estávamos no 30, eu só não falei, já a terceira tela do 30, é nesse entender que os grandes santos beijavam a Terra, porque sabem que ela é feita de espírito. Agora a Terra como planeta mesmo, e dentro dela as flores, o espírito das flores, lembra? Tem no nosso livro no capítulo 6. O espírito das flores, os animais, porque são espíritos em evolução, as águas feitas de espírito, os alimentos e o próprio ar. Tudo é feito de espíritos, princípios inteligentes, como sendo seus irmãos menores, circulando na criação, dando e esplendendo vida. São vidas menores para formar as nossas
e manter as nossas vidas. Se o pensamento é uma molécula secundária feita de bilhões de outras, lá dos pequeninos da matéria mental, então imagine o nosso corpo, bilhões de vidas dos reinos que o antecede. Saltamos para o volume 11. A gente tinha mudado de volume aqui também, eu esqueci de falar, a partir daqui, do elemento primitivo, nós já saltamos do 1 para o 11 e estamos caminhando dentro do 11, só que agora saltando do 30 para o 50. Então, a diversidade de entendimento dos espíritos é para nos mostrar que uns já adquiriram certas experiências, os véus já se ergueram, e outros ainda vão em busca das mesmas, ainda vão erguer seus véus para eles. Os direitos são iguais na pauta do tempo e ainda mais, existe a troca de valores por osmose ou não, de alma para alma. Como estou fazendo aqui com vocês, sem ser por osmose, e pode ser por osmose, o fruto do meu conhecimento vivenciado, que vai interagir com todas as minhas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos também. Na mesma obra, a obra de Deus é grande, é imensurável, os departamentos de trabalho são inúmeros, também são imensuráveis, e temos de passar por todos eles. Todos nós vamos passar por todas as lições do universo e aprender gradativamente em todas as partes a presidir, a estar no comando de todas as coisas. Ninguém escapa desta fatalidade. Agora, volume 12, capítulo 5. A perfeição é um conjunto de conhecimentos espirituais que Deus sabe necessários para a vida de cada criatura. Esse capítulo refere-se à questão 566, o anterior à questão 560 e mais para trás até a 540. Então, lá no volume 11. Então, a perfeição é um conjunto de conhecimentos espirituais que Deus sabe que são necessários para a vida de cada criatura de acordo com o seu estágio e processo evolutivo. A perfeição, dentro do processo ou total despertamento das qualidades espirituais, que a mônada já traz em germe todos eles, é um conjunto de talentos aflorados e em exercício, fornecendo a felicidade à alma que se esforça para buscá-la, para buscar essas qualidades espirituais, essa perfeição. Então vai depender de nós a fatalidade da lei divina e a perfeição do Espírito, Joana de Ângeles. Alcançá-la é a proposta da vida que vai nos fornecer todos os meios. Agora, como conseguir é a opção de cada qual que vai buscá-la. Recuamos para o capítulo 45. Essa luz que move todas as coisas, que é o Espírito, é filha de Deus, que desce do Criador, mas desce de um ponto para outro, desce do psiquismo rumo à matéria, e vem se transformando de degrau em degrau até materializar-se. Então, o que era espírito virou matéria. Depois, vai subindo novamente, alcançando a espiritualização. Agora, matéria física, psi, a espiritualização, conforme falamos. Voltando lá para o capítulo 50, essa luz de Deus, que teve seu começo como fluido divino, repetindo, que semeado no corpo térmico dos mares por mãos angélicas, sob o comando de nosso Senhor Jesus Cristo, que no Cristo é a onipresença, ele veio aqui estar presente, representando o seu Senhor, passou a crescer igualmente, mudando de formas, mudando de ambiente, de posições, e mudando de posições, mudando de ambientes. Mas quem está regendo
o Cristo como governador supremo e os seus emissários como o Cristo Jesus, que é a fração dele, e os outros avatares que nos conduz rumo ao imensurável. Foi um pouquinho mais longa do que prometemos, porque foi necessário ser assim, senão ficaria meio confuso e pode ver que mostramos apenas alguns fragmentos da obra de Miramês. E agora, rapidamente, cena dos próximos capítulos e depois os recadinhos para vocês. Então, o que veremos na próxima aula, conforme o prometido com Joana de Anjos, a evolução do pensamento dela, completando de certa forma o de Miramês, porque eles fazem parte do mesmo barco. Cenas por vindouras, Joana de Ângeles, livro Liberta-te do Mal, capítulo 1, item 1, de Valdo Pereira Franco. O indivíduo humano é um agrupamento de energias em diferentes níveis de vibração, psicobiofísicas, morais e espirituais. Então, o indivíduo humano, ela está falando que ele é feito disso. É um agrupamento de energias. Então, aqui ela chegou nesta obra à conclusão que o indivíduo humano é isso. Ainda na mesma obra, os instintos, que são uma forma de inteligência embrionária, porque é o embrião tanto da inteligência quanto dos sentimentos, alcançarão um nível de sentimentos edificantes. O que hoje são instintos, amanhã será sentimentos edificantes. Mudando de obra, Vida, Desafios e Soluções, capítulo 4, item 3. Agora, não mais o indivíduo humano, agora a criatura humana é um feixe de sensações. Antes, não era sensações. Certo? Energias em vários níveis de vibrações. E até certo ponto falou que eram instintos. Agora, a criatura é um feixe de sensações, resultado natural do período primário das evoluções em trânsito para a realidade das emoções. Então, de sensações, passa-se às emoções. Joana é que resgatou isso que não está no Evangelho segundo o Espiritismo. No início, o homem tem instintos, mais avançado e transformado sensações, mais instruídos sentimentos. Então, faltou as emoções e ela resgatou. Então, nós estamos indo das sensações para as emoções como criatura humana. Agora, o espírito, que ainda não está individualizado, mas individualizando-se, é conjunto. O espírito é construído pelos feixes de emoções que lhe cabe sublimar ao império dos renascimentos proveitosos. Agora ele já é emoções, porque está em construção lá o indivíduo, a criatura, agora já fala aqui o espírito, mas já é um conjunto de emoções que ele vai sublimar nesses renascimentos proveitosos. E terminando aqui em Vitória da Depressão, sobre a depressão, capítulo 13, agora o ser humano, poderia colocar até S maiúsculo, é um conjunto de experiências que lhe formam o caráter, a personalidade. Agora já está formando a personalidade aqui dentro da sua proposta. Depois vai formar o self, até chegar no espírito, que ela vai dizer, na sua imensa complexidade, o espírito expressa-se por intermédio do eu superior, que é o self, para enfrentar no eu individual, que é a personalidade, as experiências de outras etapas, como um ponto de autoconsciência pura, que é o eu pessoal, que é o centro da personalidade individual. Aparentemente complexo, mas a gente vai de parte a parte e vai ficar bem simples a nossa próxima aula e bem esclarecedora. Não se esqueçam que na próxima quinta-feira
além de termos a nossa agenda da segunda-feira com meditação do dia, quarta-feira com exemplo não nos faltam, e na próxima quinta-feira Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.